Uma rodada que começou relativamente boa para o Goiás. Quero trazer os detalhes sobre essa vitória do Paysandu contra o Criciúma, que dá um conforto, pelo menos em termos de tabela. Com um simples empate, o Goiás volta para a liderança da competição. Mas não é só isso. O Goiás precisa entrar nessa terça-feira contra o Atlético, pensando na vitória e criar novamente aquela gordurinha. Caso o Verdão vença, chegaria aos 52 pontos, abrindo novamente 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é muito importante. E para mim, o pior problema para o Goiás foi de fato o ressurgimento do Novo Horizontino na tabela. O Novo Horizontino derrapou para o Vila Nova, o Atlético Paranaense é inevitável nessa reta final. O Furacão vem para disputar também o título. Pelo menos o Atlético já está dentro do G4. Então agora é o Goiás tentar lidar consigo mesmo, para tentar chegar o mais rápido possível nesses 63 pontos. Além da tabela, bora falar também sobre o público. Até agora, quantos ingressos já foram comercializados, retirados para o clássico contra o Atlético. Também falar sobre uma premiação envolvendo esse duelo, para o Goiás vencer, claro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o nosso patrocinador do canal, que é a Zapay. Com a Zapay, a sua vida financeira e também no trânsito fica tranquila, sem preocupações. É um app 100% gratuito, onde através da placa do seu veículo você consegue consultar débitos em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Caso você tenha um débito em aberto, não perca tempo, é só utilizar o nosso link na descrição e o cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais, tirar as suas dúvidas, baixar o aplicativo e economizar também nesse finalzinho de ano, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série B, né? Talvez o campeonato, eu não vou mentir para vocês não, eu não gosto da Série B porque o Goiás está nela, mas em termos de dinamismo, de emoção, de um campeonato que ele é de fato democrático, né? Se você perde 3, meu amigão, você está lá embaixo. Se você vence 3, a disputa já vira completamente. Mas é uma Série B que, como nunca, mostra de fato um equilíbrio extremo. Nessa rodada, ela, claro, até agora não é perfeita para o Goiás. O Atlético Paranaense poderia ter tropeçado, quem mais? O próprio Cuiabá venceu na rodada, o Remo, tem o jogo do Goiás também, mas naquilo que impacta diretamente o Verdão, dá para dizer que os resultados foram sim positivos. A vitória do Paysandu contra o Criciúma, algo assim, é difícil de explicar. Se a gente, para quem acompanha a Série B, para quem assistiu os últimos jogos, entende um pouco dos elencos, não é uma vitória assim absurda. Eu sempre falei isso aqui no canal. A diferença dos elencos na Série B, elas são mínimas. Tem muitos jogadores, por exemplo, do Paysandu que seria titular no Criciúma e vice-versa. Quando o Goiás enfrenta a Ferroviária, eu já falei isso, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético, times que estão lá na parte de baixo, mas que tem também bons jogadores, porque a diferença financeira da Série B, ela não é tão grande. Naquilo que impacta o Goiás, a diferença para o quinto colocado ela diminuiu, né? Hoje o Goiás tem apenas 2 pontos de vantagem, só que poderíamos estar falando nesse momento de um cenário ainda pior, uma diferença de 1 ou 2 pontos, porque o Coritiba ainda entra em campo hoje às 19h30 contra o Avaí. A Série B, cara, ela tem uma cara assim que ao mesmo tempo eu consigo ver o Avaí ganhando e retomando o sonho pelo acesso, e eu consigo ver também o Coritiba vencendo o jogo e retomando a liderança. É um campeonato muito imprevisível. Acho que o empate seria bom, né? Um empatezinho nesse duelo ou uma vitória do Avaí para fechar com chave de ouro. Amanhã, às 9h35 da noite, o Goiás recebe o Atlético. Então, a liderança, o Goiás pode recuperar com um simples empate. Caso isso aconteça, o Goiás chegaria a 50 pontos. A diferença para o quinto colocado seria em 3. Não está tão ruim assim, mas, volto a repetir, esse momento do campeonato, o Goiás ele precisa muito retomar a confiança. E nada melhor do que isso, em termos de confiança, uma vitória no clássico desse meio de semana. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esses jogos. Novamente, parece que a Série B expulsando o Goiás e essa possibilidade, né? Além de recuperar a confiança do torcedor, dos jogadores, a abrir novamente uma vantagem de 5 pontos nesse momento, tendo aí mais 3 jogos pela sequência contra equipes ali na parte intermediária, meio de tabela, zona de rebaixamento,
será muito importante. Por quê? O Goiás tem um clássico agora, depois é o Volta Redonda lá, é jogo enjoado, mas o Goiás precisa pensar em vencer. CRB aqui e o Atlético lá em Minas Gerais. Uma sequência que, se o Goiás consegue engatar, vou colocar 2 empates fora e 2 vitórias em casa, seriam 8 pontos. Né? Com mais 8 pontos, o Goiás chegaria a 57 e precisaria apenas de mais 2 vitórias, né, nos últimos 6 jogos que ainda restariam. É uma gordurinha de fato a se interessar. Não esqueça de conferir o app da Zapay, um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue consultar se tem algum débito em aberto. Caso você tenha IPVA, licenciamento, multas, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas, tá bom? Aquelas taxas do Detran em parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não perca tempo, o link da Zapay na descrição do vídeo, tá bom? Bora falar agora sobre o público, né, na Serrinha, nesta terça-feira. Até o momento, antes de eu gravar esse vídeo, mais ou menos ali às 10h30 da manhã, a quantidade de ingressos retirados era de mais ou menos 7.500, tá? Deixa eu ver se teve alguma atualização. É isso mesmo, até às 10 horas da manhã, 7.500. O setor cadeiras, inclusive, já foi esgotado. Tá? O Goiás publicou, inclusive, no seu Instagram recentemente, com o setor cadeiras esgotados já nessa parte da manhã. Mais ou menos 8.000 ingressos, vamos arredondar aí para o começo dessa tarde. A tendência é que temos um público mais ou menos na faixa entre 11 a 12 mil torcedores para esse jogo no estádio Ali Pinheiro. Não está tão ruim assim, né? Se considerar a fase recente do Goiás não é boa, o histórico em clássicos também não, apesar que nos últimos 7 jogos em campeonatos brasileiros, né, contra o Atlético, o Goiás venceu todos. É uma coisa assim até difícil de explicar, enquanto no Goianão é um marasmo danado. Espero que essa tona continue, né, para esse jogo nessa terça-feira. Então a tendência é que temos aí sim a Serrinha cheia, pelo menos 11 mil torcedores é certeza para esse jogo. Vale relembrar, o Goiás dobrou a premiação para esses últimos 2 jogos, considerando o jogo contra o Atlético, 3. A Paysandu em casa, Ferroviário fora e o Atlético novamente na Serrinha. A diretoria colocou um bônus extra, além do combinado, para esses jogos, né, para o Goiás tentar chegar o mais rápido possível nessa faixa de 50 pontos. Né, porque a partir do momento que você já beira 51, 52, né, como o Goiás pode chegar com a vitória, a quantidade de vitórias para você chegar até a Série A, ela já cabe na palma das suas mãos. Então, assim, é muito simples, né, a conta daqui para frente. Hoje, a UFMG, ela coloca uma pontuação necessária entre 62 a 63 pontos. Eu vou ficar com a margenzinha, tá? Vou deixar aqui 63. Hoje o Goiás com 49 precisaria ainda de mais 14 pontos, né? Essa pontuação necessária para chegar à elite. Em termos de vitórias, estamos falando de mais 4 vitórias e 2 empates, ou vamos colocar aí 5 vitórias de vez. Então, vencendo o Atlético, o Goiás já chegaria a 52, precisaria basicamente de mais 4 vitórias na Série B, chegaria a 52 mais 12, 64, uma pontuação de fato muito segura. Então, é fazer o dever de casa e entrar aí para as 9 últimas rodadas da Série B, precisando de apenas 4 vitórias. Ou pensando no título, né, em termos de título, a tendência é que a pontuação seja ali na faixa de 68, 69, 70. Hoje a UFMG coloca aí uma pontuação equivalente a título, mais ou menos entre 68 e 69. Uma margem segura seria de 70 pontos. Pensando no título, acho que vai ser decidido na reta final. E esse jogo contra o Atlético Paranaense vai pegar fogo também lá na 35ª? Isso, 35ª rodada, na Serrinha, sabadão. Acho que eu vou nesse jogo, inclusive, no dia 1º de novembro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a essa história. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira o link da Zapay para você baixar o aplicativo agora mesmo e economizar, tanto dando uma tranquilidade na sua vida financeira e também no trânsito. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!